Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Coloquei aqui primeiro selo, né? Primeiro selo. Vocês que estão lendo vão lembrar agora, né? Aqueles que têm consigo aí o selo que traz o primeiro selo. Quero colocar esse espírito, né? Esses três são apenas as diferentes manifestações do mesmo espírito. Em Balaão, uma manifestação. Em Jezabel, uma manifestação. Em Coré, Datã e Abirão, uma manifestação. Profundeza e a profundeza. Isso fala, lá em Apocalipse também cita as profundezas de Satanás. Em Apocalipse cita. Mas no primeiro selo, vai em Apocalipse lá, depois nós vamos no primeiro selo aqui, 294, tem alguma coisa aqui que eu quero passar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui, primeiro selo, 294. Deixa eu ver aqui. 366. Vou colocar isso aqui, nós já vamos para a nossa casa meditar nisto. Quem pode dizer amém à palavra, né? Quem pode dizer amém à palavra? 366, aqui, ó. Vocês já acharam Apocalipse? Ó, mas eu vos digo a vós, eu vou colocando essas coisas e nós vamos alimentando, né? E dizendo amém à palavra, dizendo amém à palavra, regando a palavra com amém, obrigado, né? Se possível for, enganaria até os escolhidos, né? Mas eu vos digo a vós e a quem? E aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina. E não conhece, como dizem o quê? As profundezas de Satanás. Que outra carga vos não porei. Ele está dizendo, se você olhar um pouquinho acima lá, né, no verso, né, o verso está dizendo, né, e destruirei com morte a seus filhos. Interessante.
E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda quem? As entranhas, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aí ele entra, né? Mas eu vos digo a quem? A vós. Esse vós, nós sabemos que é as duas igrejas, né? Amém? As duas igrejas. Mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, os restantes, vamos dizer, os eleitos de Tiatira, né? A todos quanto não têm esta doutrina de Balaão, essa doutrina do nicolaítismo, de Jezabel, de Coré, a todos que não têm essa doutrina e não conhecer o quê? Como dizem? As profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aí diz o outro verso. Mas o que tendes, faz o quê? Retende-o até que eu venha. Então existem as profundezas. Por isso que está dizendo, esse Espírito ele vai levando as pessoas à profundeza. Mas aqui, no primeiro selo, parágrafo 67, não dá vontade de dar um amém para isso, irmão, de saber que somos eleitos, né, e escolhidos para saber estas coisas? Não dá uma alegria em nossas almas? Quando nós estávamos falando, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Estávamos falando ontem ali. Parece, né, vamos dizer, não sei se é. Não sei porque eu não fui pesquisar, né, mas né, que tem leis tramitando aí, né? Leis e leis. Parece que tem uma lei aí que... Como é que é, irmão? Acho que é a herança que nós estávamos falando lá, né? A pessoa não vai deixar mais herança para a família mais. Aí o pai fala assim, isso aí vai ficar de herança para você, vai ficar mais não, vai para o governo agora. E aí? Toda a herança que você falou assim, eu vou deixar a herança para os filhos, e vai ficar para quem agora? Para o governo. É. Mas por que exatamente? Por que isto, né? Aí vai entrar aquela preocupação, né? Aquela preocupação e ai, meu Deus, e agora? Como é que vai fazer? Quando vê destas coisas, olhar para cima. Então Deus está dizendo que nós não temos a herança aqui nessa terra. Ele já falou isso. Ele já falou para nós. Ele já disse, vocês não têm aqui herança nessa terra aqui, irmãos. Ele já falou para nós, irmãos. Vós não sois deste mundo, como eu também não sou deste mundo. Ele já disse, lutai pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. Então, toda a luta que foi pelo pão que perece, agora você vai ver perecer. Mas aqueles que lutaram pelo pão que não perece, como diz o profeta, né, que o pai dele, a mãe dele, não deixaram nenhuma herança para ele. Ele fala, né? Disse, não deixaram herança para nós, né? Falando de né, coisas naturais, disse, mas uma herança nós tivemos. Já foi dito, você veio nu e nu voltará. Nada você vai levar a não ser o seu caráter. A não ser o caráter. Aqui diz, agora lembre-se, aqui diz o primeiro selo, agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. É isso que eu quero que vocês vejam. O anticristo, o falso profeta, a besta é o mesmo espírito. Vocês estão gravando essas coisas que eu estou trazendo? Esses estágios, anticristo, falso profeta, a besta é o mesmo? Eles vão se aprofundando, né? Aí está a trindade, sim, Senhor. São três estágios do mesmo poder diabólico. O que estava em Balaão era um poder diabólico. O que estava em Jezabel era um poder diabólico. O que estava em Coré, Datã e Abirão era um poder diabólico. O que estava em Judas
o que estava em Janes e Jambres, o que estava em Esaú. Então, eu quero deixar isso aqui gravado. São 3 estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado. Está vendo? Agora, observe isso, 3 estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio, ele é chamado falso profeta. Terceiro estágio, ele é chamado a besta. Note, Nicolaíta, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus. Anticristo. Destes, afasta-te. Desvia-te. São manchas em vossa festa, disse Judas, né? São manchas em vossas festas de amor. Que possamos, irmãos, nesta noite meditarmos nisso. Feche seus olhos, está sentado mesmo aí, né? Feche seus olhos. Feche os seus olhos e ore. E fale com Deus dizendo, Pai, que possamos a cada dia crescer na fé, como nós temos aprendido, esta fé de um grão de mostarda possa ser acrescentada até se tornar uma árvore gigante. E termos esta fé de transladação em meio a este caos, a esta confusão, a tudo isto, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças e fazemos esta oração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, vocês vão ficar com isto aqui. Depende do próximo culto, eu vou entrar nisto. Eu não posso ir sem deixar isto aqui. Segundo selo. Eu não quero ir sem deixar isto aqui. Eu quero deixar isto aqui, vocês que estão anotando e vocês que vão ouvir. Eu coloquei aqui, né? Segundo selo, parágrafo 101, anote aí. Na abertura do primeiro selo, nós notamos que Satanás tem um homem super religioso. Eu vou colocar rapidinho isso aqui. Ó, um homem super religioso. Dá para entender essa palavra super? Super religioso. Parágrafo 105, eu vou citar alguns parágrafos aqui. 105. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos que apostatariam da fé, dariam ouvidos a enganadores. Você sabe o que é enganar? Um espírito enganador na igreja. Eu coloquei aqui, esse espírito, o anticristo, ele é religioso. Eu vou colocar alguns pontos. Ele é super religioso. Ele é um espírito enganador aonde? Dentro da igreja. Ó, enganador. Espírito de clero, quer dizer, clero, igreja. Operações de demônios. Ó, hipocrisias na igreja. Esse espírito do anticristo, ele é um espírito hipócrita. É tremendo isso, irmãos. Vai anotando. Hipócrita. Que coisa terrível, irmãos. Hipócrita. Ah, é terrível isso. Terrível, terrível. Hipócrita. Ó, no 115. 115. O que foi isto? Foi uma demonstração de que toda coisa é genuína de Deus. O diabo tem um personificador para ela. Eles personificam para desviar as pessoas do caminho. Esse espírito de Cristo, ele é personificador para desviar o que? As pessoas da onde? Do caminho. Vocês entenderam, irmão? Então, ele trabalha personificando, imitando, ali trazendo, para desviar as pessoas do caminho. 118. O anticristo vem à luz gradualmente. Então, esse anticristo, ele trabalha de que forma também, esse espírito do anticristo? Gradualmente. Você sabe que é gradualmente, não sabe, irmãos?
Quantos irmãos, vocês estão ouvindo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Gradualmente, ele vai devagarzinho. Ele disse, eu quero que vocês notem isso. Tá. 124. Eu anotei alguns pontos aqui. 124. Então, de repente, Satanás começou a fazer surgir uma murmuração. Esse espírito do anticristo trabalha com o quê? Murmuração. Anote aí. Por isso que é difícil a questão de ficar murmurando, sabe? Tá. 140. Nossa sabedoria aqui vem de Satanás. Nós a herdamos do Éden, onde trocamos fé por sabedoria. A pessoa, aquela mensagem como ele pregou, sabedoria versus fé. Então esse espírito do anticristo, ele trabalha com esse, vamos dizer assim, né, com essa arrazoamento, com essa sabedoria, né? No 150, agora notamos que este espírito Nico queria sabedoria, ó, ser mais inteligente, tinha de arrazoar. Toda coisa que é falada, ele arrazoa naquilo. Tem que cuidar com esse espírito. No 162, agora lembre-se, ela creu em acerca de 98% dela. Ele trabalha com 99% da verdade. Mas só tem de abrir mão de uma coisa. Está vendo? Ela creu em grande parte dela. Certamente, ela a falou. E Satanás admitiu que estava certo. Se ele conseguir encurralar você, é só isso o que ele quer. Está vendo? Você está entendendo? Ele quer fazer o quê? Encurralar você com 99% da verdade. Se ele conseguir encurralar você, é só isso que ele quer, está vendo? A única coisa que se tem que fazer é dar o quê? Uma viradinha na bala. Assim. E ela erra o alvo. Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela, mas ainda assim errou o alvo. Tremendo, irmãos. Tem um alvo. E o diabo quer que você só um pouquinho aqui. É muita coisa, irmãos? Quem atira sabe, né, irmão? É muita coisa, não? Só um pouquinho aqui. Lá na frente os quadros vai dar. Vai dar fora. Vocês estão entendendo? O diabo quer? Não, só uma coisinha só. Esse espírito anticristo vai trabalhando nisso, aquilo, nisso, aquilo, nisso, aquilo, nisso, aquilo. Isso que o profeta disse. Pecar é errar o alvo. Nós não queremos errar o alvo, nós queremos acertar o alvo. Amém? Se ponha de pé agora e agradeça a Deus, né? Amém? Pai Celestial, são palavras que o diabo não gosta de ouvir. Como disse o teu profeta, ele odeia ser declarado, né? Ser exposto. Mas a palavra é o que expõe. E quando ele é exposto, podemos ver aonde ele está trabalhando. E assim podemos dizer, para trás de mim, Satanás. Assim podemos dizer, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, Pai. As famílias, nossas crianças, nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos anciãos, nossos jovens. Que coisa o Senhor nos trouxe hoje, de homens de posição a homens ímpios e pecadores, por entrar pelo caminho de Coré, Datã e Abirão, numa contradição. Por isso, Pai, que nesta noite não queremos errar o alvo, Senhor. E assim como Satanás leva os seus homens, mas não leva o seu espírito, disse o profeta, eu quero encorajar a vocês. Deus leva os seus homens, mas também deixa o seu espírito para trabalhar em outros. E assim como houve homens e mulheres que venceram esse espírito naqueles dias, há homens e mulheres vencendo também o anticristo nesses dias também, Senhor, resistindo o mal e vencendo. Este é o encorajamento nesta noite para os eleitos.
para você, irmã, para você, irmão, para a sua família. Deus leva os seus homens, mas o Espírito Santo permanece para trabalhar em outros homens, em outras mulheres, em outros jovens, em outras crianças, Senhor, para vencer o mundo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente. Muito profundo, muito edificador, desmascarando a Satanás e dando para nós, né, irmãos, um entendimento de onde o diabo está trabalhando e como fazendo para afastar. Destes afasta-te, desvia-te de suas tendas, de suas casas, desvia-te das conversas, desvia-te. Deus nos dê graça. Deus abençoe, irmãos. Continue orando uns pelos outros e até nos encontrarmos novamente. Amém? Deus abençoe. Amém.